Tá tudo bem? Graças a Deus. Então, meu nome é Elisângela, eu já estive aqui e é com alegria que eu retorno para mais uma vez partilhar a palavra do Senhor, daquilo que o Senhor reserva e prepara para nós hoje. O meu grupo de oração hoje é o Salvador, que fica na Capela Nossa Senhora Aparecida, aqui dentro da comunidade, na Esfigagem Geral. E para nós é uma alegria estarmos sempre na presença do Senhor para juntos crescermos, nos alimentarmos, deixar que a palavra do Senhor realmente nos forme, nos capacite para toda a boa obra. Então nós vamos partilhar hoje sobre um evangelho muito conhecido e nós sabemos que Jesus é aquele que realiza suas maravilhas em nós. Isso? Alguém tem dúvida disso? Não. Não, o Senhor é aquele que pode realizar tudo em nós, não é isso? E o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? A vida em abundância, né? A vida que não passa, mesmo depois que a gente colocar naquele caixão fechado, né? Enterrado, a vida que Jesus traz para nós não passa. Mesmo quando nós passamos dessa terra, né, desse mundo, a vida que Jesus traz para nós vai além. É além dessa vida que passa. A vida que o Senhor tem para nós é uma vida eterna, uma vida de graça, uma vida de bênçãos. Por isso nós precisamos crer na palavra do Senhor, né? Crer naquilo que o Senhor ele fala a nós, porque tudo aquilo que o Senhor fala a nós é signo de fé. Né? Tudo aquilo que o Senhor nos diz, nós precisamos crer com todo o nosso coração, pois são palavras, né, a serem cumpridas na nossa vida. Amém, irmão? Vamos dar atenção à palavra do Senhor, do Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Acharam? Amém. Eu vou dar uma colinha. A irmã aqui não deu não, mas eu vou ser legal. Eu vou dar uma colinha, tá? A página da Ave Maria 1399. Porque o texto é longo para a gente não se perder no tempo. Então, 1399, a página da Bíblia Ave Maria. Amém? Vamos lá, vamos ouvir com atenção a palavra, depois eu vou uma palavra longa e eu vou fazer alguns saltos, tá bom? Aí eu vou assim, olha, versículo tal, e a gente vai pular algumas partes, tá? Ressurreição de Lázaro. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras, disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia?
Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de estará. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falava do sono como tal. Então Jesus lhe declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Vamos agora para o versículo 34, lá no lado em cima. Versículo 34, assim: Jesus perguntou: Onde o puseste? Onde puseram Lázaro? Responderam: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram 38, versículo 38. Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Versículo 43. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o moço saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém, irmão? Amém. Irmãos, essa palavra é uma palavra longa, né? Mas nós, com certeza, já ouvimos, já conhecemos essa palavra. E nessa palavra há 4 pontos que nós precisamos identificar para compreender bem essa história. Como a passagem é longa, então a gente separa alguns pontos para compreendermos e para tirar dessa palavra hoje a mensagem, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, primeiro, quem era Marta, Maria e Lázaro? Eles eram o quê
tinha morrido. Depois, quando vamos lendo a passagem, aí Jesus vai, né, até Marta e Maria, até a casa deles, e Marta vem, né, realmente lamentar: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Então elas choram. Nós não lemos aqui embaixo, mas no versículo 32 fala que Maria, quando Jesus chegou, né, Maria lançou seus pés de Jesus, chorando, lamentando, porque o irmão dela tinha morrido. E em seguida, Jesus, ele sofre também com ela. Jesus chora. Diz assim, ó, Jesus foi-se a chorar. Jesus ficou comovido com aquela situação, com a realidade, né, daquelas amigas, daquelas irmãs que tinham perdido o seu irmão. Então Jesus se comove e Jesus sofre com elas. Jesus chora. Jesus chorou. Então Jesus sofreu também naquele momento com aquelas irmãs. Mas Jesus, ele realiza na vida de Lázaro muito mais que uma cura. Jesus traz de volta Lázaro para a vida. Então, né, as irmãs questionam: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Porque elas confiavam e sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa. Não é isso? Então elas confiavam no Senhor. E elas acreditavam que Jesus estivesse ali naquele momento, que ele podia fazer alguma coisa e contornar aquela situação para que o irmão dela não viesse a morrer. E também os discípulos, eles também questionam, né? Não podem, os judeus, melhor dizendo, vendo como ele o amava, né? Não poderia ele que curou, que abriu os olhos do cego, poder fazer algo para que ele não morresse? Os judeus também questionaram. Mas Jesus, ele não estava lá, e ele fala lá no versículo, lá embaixo, no versículo 15, que se alegrou por essa causa, por não ter estado lá, para que todos, né, todos possam crer naquilo que o Senhor é capaz de realizar. Então, irmãos, se Jesus tivesse tido lá naquele momento, ele poderia ter curado Lázaro, poderia ter realizado ali a sua graça para que Lázaro não viesse morrer. Mas o Senhor se alegrou porque Lázaro morreu. Lázaro não desmaiou, fingiu de morto. Lázaro morreu. Quando Jesus chegou e mandou tirar a pedra, já haviam 4 dias que ele estava lá. Já tinham sepultado Lázaro. 4 dias. E a gente estuda e sabe que depois a minha cunhada está aqui, ela da saúde, então ela pode me assegurar disso, né? A medicina, ela testa, né, depois do 3º dia, não tem mais solução. E a palavra diz que Jesus, as irmãs disseram que Lázaro já estava lá há quantos dias? 4 dias. Então tinha como ele estar vivo? Não tinha. Lázaro estava morto no quarto. Lázaro estava morto. E Jesus, ele opera a graça, o milagre de trazer Lázaro de volta à vida. Lázaro! E o morto se levantou e saiu. Então, o que Jesus realizou na vida de Lázaro foi muito mais que uma cura? Foi muito mais. Lázaro tinha morrido. Jesus realizou um milagre. Jesus traz de volta aquele que, quando a gente hoje vê uma situação de uma pessoa não UTI, uma pessoa muito doente, uma pessoa já na fase terminal, a pessoa está no médico, está internada já há muito tempo, os médicos fazem de tudo, mas chega uma hora que os médicos não têm mais o que fazer, não é isso? E a pessoa vem a óbito. Tem como algum médico, mesmo que venha lá do exterior, né, de fora do Brasil, chegar e falar: olha, tira os aparelhos, eu vou chamar qual o nome do paciente, aí o médico chama, né, aquele mais estudado, já viajou vários, já fez vários cursos de aperfeiçoamento, e aí tem como acontecer isso? Aquele médico vir e chama: diga para mim qual o nome desse paciente. José. E ele diz: José, levanta dessa maca, levanta dessa cama e volta a vida. Tem como o médico humano fazer isso? Não tem, irmão. A pessoa, quando ela vem a óbito, morreu, nenhum médico nessa terra tem como trazer uma pessoa que já há 4 dias já faleceu, trazer de volta à vida. Mas Jesus, o amigo de Lázaro, o amigo de Marta e Maria, que os amava, que sofreu com elas, Jesus, ele realiza essa graça na vida desse homem, desse amigo, na vida
festejaram, glorificaram também ao Senhor. Mas o que Jesus, ele quer de nós? O que Jesus diz antes, lá no versículo 4, diz assim, quando ele sabe da notícia que Lázaro está doente, ele diz assim, esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Ué, então Jesus se enganou, Jesus mentiu, porque ele morreu. Mas Jesus não está falando dessa morte, irmãos, dessa morte terrena. Deus está falando dessa morte espiritual, dessa morte que quantas vezes nós estamos aqui andando, falando, mas muitas vezes estamos mortos para Jesus, mortos espiritualmente, porque estamos sucumbindo nessa terra. Então, como o Senhor fala, essa enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Irmãos, quantas situações nós vivemos, quantas situações de morte, de dor, de tristeza nós vivemos no nosso dia a dia. E quantas vezes nós questionamos, Senhor, por quê? Logo eu, Senhor. Eu estou na tua casa, estou te servindo, Senhor. Eu rezo Deus todo dia. Senhor, eu vou à missa, eu visito os doentes. Senhor, por que essa enfermidade? Por que essa situação? Por que eu tenho que passar por isso? Irmãos, o Senhor vem dizer para nós hoje, eu não sei hoje se você passa por uma situação dessa, alguma dificuldade, uma decepção, entrando numa situação de desespero, de falta de emprego, de um filho que está perdido nas drogas, de uma filha que está prestes a se separar, do seu matrimônio que talvez esteja conturbado, não sei, talvez a gente hoje não esteja passando por uma situação dessa, mas a gente está amanhã. E aí o Senhor, ele vem mostrar para nós que tudo aquilo que nós vivemos nessa terra tem uma finalidade. E muitas vezes nós não compreendemos, nós não vivemos e nós aceitamos. Jesus, ele tinha condição, ele tinha motivo para morrer pregado numa cruz? Não, mas ele aceitou por amor. Então, irmãos, eu estou querendo dizer para vocês que vocês, quando estiverem numa situação difícil, vocês têm que ficar aqui, falando, olha, eu estou vendo isso, mas não, que a gente não tem que se alegrar fisicamente com a dor, de sofrer, não, mas nós temos que sim viver aquela situação glorificando esse Deus. Porque todas as situações que nós vivemos na nossa vida, nós não sabemos, mas tem uma finalidade. Tem uma finalidade. É a conversão concreta do nosso coração. É a conversão de um filho. É a conversão de um esposo. É a restauração de uma família. Então, tudo que nós vivemos, tudo que o Senhor nos permite viver, tem uma finalidade. E muitas vezes nós não temos essa visão ampliada. E nós só reclamamos, só murmuramos. Nós questionamos, queremos saber por quê. Ao contrário, nós precisamos dizer, Senhor, para quê? Para quê, Senhor, que eu estou passando por esse momento, por essa situação, por essa tristeza, por essa decepção, por essa dor? Para quê, Senhor? É para a minha conversão? É para a mudança da minha alma? É para o resgate da minha alma? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos nessa igreja, mas a nossa vida está no mundo. Ainda estamos muito apegados às coisas do mundo. Ainda estamos muito presos às seduções do mundo. Nós precisamos estar diante do Senhor com o nosso coração inteiro diante de Deus, aberto. E temos que ter essa certeza que Jesus ele tem controle de tudo. Jesus tem controle. Quando Jesus é notificado da doença de Lázaro, ele já sabia. Tanto que ele fala para os seus discípulos, Lázaro morreu. Jesus tinha controle, Jesus já sabia. Jesus conhece a nossa vida. Jesus sabe o que nós passamos, o que nós vivemos, o que nós sentimos. Conhece as nossas lamúrias, conhece as nossas tristezas, as nossas alegrias. Jesus tem controle de todas as coisas. Mas nós precisamos crer. O que o Senhor fala para Marta? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, você crê, meu irmão? Você crê que o Senhor pode inverter a sua situação? Você crê que o Senhor pode trazer vida nova para você, para os seus, para a sua família, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus netos? Você crê? É muito fácil nós chegarmos aqui e levantarmos os nossos braços e cantarmos e glorificarmos o Senhor quando nós deixamos em casa nossos filhos, né, nossa esposa bem.
lá no final, não sei pra... Aí é muito fácil glorificar o Senhor e bem dizer. Mas quando nós estamos vivendo num mar de tempestades, é nessa hora que nós não podemos decepcionar, é nessa hora que nós não podemos olhar para trás, é nessa hora que nós precisamos permanecer de pé, crendo nesse Deus misericordioso, nesse Deus de amor. Pois se nós cremos de fato, nós veremos a manifestação do amor de Deus, a manifestação da glória de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mas é preciso crer. É preciso crer. O Senhor, Ele é capaz de tudo, mas se nós não crermos, Ele não pode fazer nada. Se nós não crermos na sua graça, no seu poder, Ele não faz. Porque nós precisamos crer. O Senhor nos pede, é necessário crer. Você crê? E aí, ela responde, diz que crê e de fato, milagre acontece. A graça do Senhor acontece. O Senhor, Ele realiza aquilo que compete a Ele. O milagre. Milagre compete a Jesus e é Ele que faz. É interessante essa passagem, quando Jesus vai até o sepulcro, era uma gruta coberta por uma pedra. E o que Jesus faz? Vai lá, tira aquela pedra, está comendo aquela pedra para lá, está com a pedra grande, pesada. Jesus faz isso? Não. O que Jesus diz? Tirai a pedra. Então, irmão, o que compete a Jesus, Ele faz. Mas o que compete a nós precisamos fazer. Nós precisamos tirar a pedra. Quando nós tirarmos a pedra, nós veremos a manifestação da glória de Deus. Quando nós tirarmos a pedra da descrença, do murmúrio, da reclamação, do desânimo, quando nós retirarmos essas pedras, o Senhor, Ele ficará livre e manifestará a sua glória. Ele agirá com poder e graça, porque isso compete a Ele. Então nós precisamos hoje tirar a pedra, retirar, remover a pedra, aquilo que hoje nos impede de crer de todo o nosso coração. É preciso ser retirado hoje, para que nós possamos experimentar a graça de Deus e possamos ver a manifestação da graça e do poder do Senhor na nossa vida. Para que possamos, de fato, experimentar essa vida e vida eterna, uma vida plena, uma vida de graça, aquilo que o Senhor reserva para nós. Então, a nossa parte, nós precisamos fazer. Precisamos deixar que Jesus faça o que compete a Ele, mas precisamos também fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, para que a manifestação do Senhor possa acontecer na nossa vida. Crer no poder de Deus e fazer aquilo que compete a nós. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento e a ter essa certeza que Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas, que Jesus, Ele sofre com você, Jesus, Ele está contigo, Jesus não te abandona, Jesus permanece do teu lado, Ele tem controle de todas as coisas, mas você precisa, meu irmão, crer de todo o teu coração que o Senhor, Ele agirá, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode mudar o rumo da situação que hoje você vive. Você precisa crer. Você crê, irmão? Desculpa, mas eu não estou te entendendo, não. Você crê, irmão? Crê que o Senhor pode mudar o rumo da sua vida? Crê que o Senhor pode trazer toda a sua família à presença dEle? Você crê que o Senhor pode realizar o impossível na sua vida, na sua casa, na sua família, naquilo que você hoje apresenta para o Senhor? Amém. Então, eu convido você, feche os seus olhos e vai realmente ir colocando mesmo a sua vida, o seu coração diante do Senhor. E vai pedindo para que o Senhor possa ir trazendo a você hoje tudo aquilo que hoje é necessário. Que pedra é essa que precisa ser removida hoje para que o Senhor possa realizar um milagre, para que o Senhor possa manifestar a sua graça, para que o Senhor possa trazer para você e para os seus hoje essa vida nova, nos trazer hoje, trazemos hoje para essa vida nova, para essa vida que não passa. Vai pedindo ao Senhor, me ajuda a retirar as pedras, Senhor. Muitas vezes, Senhor, a pedra hoje
me tem impedido de crer, de confiar plenamente no teu poder, Senhor. Muitas vezes é essa falta de confiança, Senhor, é a falta de fé. Por isso eu te peço, Senhor, vem me ajudar, Senhor, a confiar plenamente, a confiar com todo o meu ser, com todo o meu coração, com toda a minha inteligência. Eu quero retirar hoje essa pedra, Senhor, para que tu possas agir, para que tu possas operar na minha vida. Eu quero, Senhor, te pedir que tu me ajude a retirar todas as pedras, Senhor. Quantas vezes é uma busca constante por uma situação, Senhor, que não convém. Por a tua palavra mesmo nos diz, Senhor, que nós não sabemos como orar. Mas tu, Senhor, que derrama sobre nós, o teu Espírito Santo nos ensina a orar como convém. Quantas vezes, Senhor, nós estamos querendo, pedindo, como Marta e Maria, implorar, Senhor, se tu estivesse aqui, Senhor, se tivesse chegado um pouquinho antes, Senhor, meu irmão não tinha morrido. E quantas vezes nós temos questionado o Senhor assim também, amados. Senhor, por que tu não age? Tu não és o Deus que pode, o Deus que cura, por que tu não cura logo os meus, aquele, Senhor, a quem eu tenho clamado? Irmãos, nós não estamos sabendo pedir, nós não temos acreditado de fato. Ainda é necessário que muitas vezes situações como essa sirvam para a glória de Deus, sirvam para a restauração da nossa família, sirvam para a conversão da nossa casa, sirvam para a nossa própria conversão. Então, Senhor, nós queremos te pedir nesta noite que tu possa retirar de nós, Senhor, toda reclamação, todo murmúrio, Senhor, que nós saibamos viver a cada instante, a cada situação, aquilo que se apresenta diante de nós, Senhor, que nós saibamos viver submetidos à tua graça, Senhor, submetidos à tua vontade, Senhor. Nós cantamos aqui, queremos ser aquilo que Deus quer. Eu quero ser uma mulher de fé, eu quero ser uma mulher paciente na tribulação, eu quero, Senhor, ser uma mulher que confie em ti, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo, Senhor, concorra para lugares, Senhor, em caminhos contrários. Eu quero permanecer fiel, confiando no teu poder e na tua graça, Senhor. Porque se eu crer de fato, eu sei, Senhor, que eu posso ver a tua glória manifestada na minha vida e na vida dos meus. A tua manifestação de amor será concreta, Senhor, se eu permanecer fiel, se eu crer de fato, mesmo que todos não creiam, mesmo que todos não esperem mais, mesmo que todos não acreditem mais, eu quero permanecer fiel, Senhor. Eu quero crer, Senhor, crer com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, com toda a minha inteligência, Senhor. Por isso eu te peço hoje, dá-nos o dom da fé, Senhor. Dá-nos o dom da fé, que nenhum mal, que nenhuma tribulação, que nenhuma dor, Senhor, que nada, Senhor, venha desestruturar a minha vida de fé, Senhor. Que tu me mantenha firme, inabalável como uma rocha na minha vida de fé, confiando plenamente no teu poder, Senhor. Que eu possa a cada dia, com a tua graça, ir retirando todas as pedras, Senhor, e retirando tudo aquilo que te impede de manifestar a tua graça na minha vida, Senhor, naquilo que eu te apresento, muitas vezes, Senhor, numa situação pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional. Eu quero colocar tudo embaixo do teu senhorio. Eu quero colocar tudo diante de ti, Senhor. Rendo a ti toda a minha vida, tudo que me pertence é teu, Senhor. Por isso, eu coloco tudo diante de ti e te peço que eu tenha fé, Senhor. Que eu tenha fé não somente nos momentos em que o mar está calmo, está tranquilo, mas principalmente quando está em tempestade, quando vem aquelas ondas turbulentas, Senhor, que me causam medo. Eu quero permanecer firme, confiando no teu poder, Senhor, crendo que tu estás comigo, que tu não me abandonas, que tu no momento certo, Senhor, no momento certo tu exercerás a tua graça. O tempo, Senhor, o meu tempo não é o teu tempo, Senhor. Que eu saiba esperar o teu tempo, que eu seja paciente, Senhor, que eu saiba aguardar aquilo que tu tens. Que muitas vezes, Senhor, eu tenho pedido coisas, tenho pedido graça, Senhor, mas não tenho aguardado, não tenho esperado a graça maior que tu tens para mim, Senhor. Quantas vezes, irmãos, a nossa relação com o nosso Deus tem sido uma relação de comércio. Senhor, eu rezo um terço e tu me concede a cura.
Senhor, eu falo